Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso estudo do eletromagnetismo clássico, hoje nós vamos estudar os fenômenos que estão associados à variação temporal de um campo magnético. A variação temporal de um campo magnético ela dá origem a um fenômeno chamado de indução, e associado ao fenômeno de indução existe uma grandeza física muito importante que é chamada de indutância. Então vamos entender, né, de que forma isso acontece. Eu peguei essa pequena animaçãozinha aqui para mostrar o que acontece quando você tem um solenoide, que é um conjunto de espiras, e faz com que um ímã se movimente em relação a essa bobina ou a esse solenoide. Então o que a gente observa é que quando o ímã ele se aproxima ou se afasta dessas espiras, esse amperímetro ele vai ter uma certa leitura de uma corrente que está percorrendo essas espiras. Observem que quando o ímã ele para, ou seja, quando ele para agora sim, né, a leitura do amperímetro ele vai a zero. Então, essa corrente que existe ou que surge por causa da movimentação desse ímã, ela só acontece quando de fato o ímã tem um movimento qualquer em relação a essas espiras. Se ele está parado, não acontece nenhuma corrente que é medida pelo amperímetro. Uma outra forma de ver esse fenômeno é quando você tem, por exemplo, dois circuitos próximos um do outro aqui. Nós temos aqui no circuito da direita uma espira ligada a uma bateria e a uma chave, a um resistor. E aqui do lado esquerdo você tem uma outra espira agora ligada a um amperímetro. O que a gente observa é que quando essa chave ela é fechada, essa fonte de força eletromotriz vai promover um movimento de corrente nessa espira da direita. Como nós sabemos, né, quando a gente tem uma corrente, uma espira, nós temos a produção de um campo magnético. Então nós vamos ter um campo magnético na espira da direita, e esse campo magnético, enquanto a corrente não se estabiliza, ele varia no tempo. E ao variar no tempo, ele vai fazer com que surja aqui nessa outra espira uma certa corrente que vai ser medida por esse amperímetro aqui. Então, para que a gente possa entender esse fenômeno, o primeiro passo é entender o chamado fluxo de campo magnético, que é essencialmente o que está mudando à medida que eu aproximo esse ímã, né, dessas espiras, ou que eu ligo essa chave e faço variar a corrente nessa espira da direita. Então a definição de fluxo de campo magnético ela é muito semelhante a uma definição que nós vimos para fluxo de campo elétrico. Ela é dada por uma expressão que é uma integral de um produto escalar entre dois vetores. Um deles é o campo e o outro é uma área. Então nós temos o fluxo sobre uma área. Quando integro sobre toda essa área, eu tenho o fluxo nessa área. Então a gente sabe que, como aqui eu tenho dois vetores, aqui dentro, dois vetores num produto escalar, eu tenho aqui um ângulo, um cosseno de um ângulo entre eles. Na forma mais simples, quando esses dois vetores são constantes no espaço, eu tenho que o fluxo é dado simplesmente pelo valor de B por A. Okay? Por aqui a gente vê também que existe uma unidade, que é uma unidade própria de fluxo magnético, que é chamada de Weber, e ela é dada por Tesla vezes metro quadrado. Então, da observação agora que o fluxo de campo magnético, ao variar em uma espira, produz uma certa corrente, as pessoas chegaram experimentalmente no que a gente chama de lei de Faraday. Okay? Então, a gente vai estudar o que é a lei de Faraday, com um pouquinho mais de detalhes, e vamos entender que a lei de Faraday ela nos permite uma ligação entre campos elétricos e campos magnéticos. Nessa forma, na qual aparecem campos elétricos e magnéticos, a lei de Faraday assume a forma de uma das 4 equações básicas do eletromagnetismo, que é uma das equações de Maxwell. Um outro aspecto interessante da lei de Faraday é o surgimento desse sinal negativo aqui. Nós vamos estudar ele com mais detalhe, e esse sinal negativo ele basicamente nos diz qual é o sentido da corrente numa espira quando eu tenho uma variação de fluxo magnético nessa espira.
ok? Essa relação foi feita para uma só espira, mas ela pode ser generalizada para um número qualquer de espiras, ok? Simplesmente colocando um n aqui na frente dessa expressão. Vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado a lei de Faraday. Então eu peguei aqui a lei de Faraday, né, como ela foi definida, e coloquei aqui os campos fazendo uma simplificação, supondo que eles são invariantes no espaço, né? Ou seja, a gente pode fazer com que tanto o vetor B quanto o vetor A possam variar no tempo, mas no espaço não, ok? Bem, nesse caso, essa fórmula ela assume uma forma bastante simples, na qual eu tenho B, A e o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então eu desenhei aqui uma espira, eu tenho aqui um campo que forma um ângulo θ com esse vetorzinho A, né? Só lembrando que o vetor A ele é sempre perpendicular ao plano da espira e cujo módulo ele é igual à área da espira. Então nós podemos variar um fluxo de campo magnético de três formas. Primeiro, através da variação da intensidade do campo magnético. Então, se eu tenho esse campo magnético variando de intensidade, ou seja, se ele está aumentando ou diminuindo, à medida que o tempo passa, eu tenho o surgimento de uma força eletromotriz induzida. Eu posso também ter através da variação de uma área, né, da área da espira. Ou seja, se por alguma razão a espira está aumentando ou diminuindo à medida que o tempo passa, nós temos o surgimento de uma força eletromotriz. E por fim, nós podemos ter através da variação desse ângulo aqui entre esses dois vetores. Esse ângulo ele pode variar quando essa espira, por exemplo, ela gira em torno de um eixo que seja pertencente ao plano onde ela está. Então nós teríamos então a variação, uma variação do θ, e aí nós teremos uma força eletromotriz induzida. Isso permite que a gente possa descrever a lei de Faraday de uma forma um pouco mais geral, considerando todas as possíveis variações, lembrando, né, que a gente tem só essa simplificação de A e B invariantes no espaço. Então nós temos que essa é a forma geral da nossa lei de Faraday, ok? Bom, aquele sinalzinho menos que a gente viu ali na lei de Faraday, ele está associado a uma lei chamada lei de Lenz. Basicamente, ela nos diz o seguinte, que a corrente induzida, ela cria um campo magnético, que é um campo magnético induzido, não é o campo externo que está variando, ela cria um campo magnético induzido que se opõe à variação do campo magnético externo. Okay? Então vamos entender como é que isso se passa. Vamos supor que eu tivesse uma situação como essa. Então eu tenho um campo externo, que é esse B aqui, mas ele está aumentando com o tempo. Então ele, num certo momento, ele tem essa intensidade, depois ele aumenta um pouco, depois ele aumenta um pouco. E nesse nosso estudo, nós estamos supondo que não há variação na área da espira, a gente está com a mesma área, e a gente também não tem variação no ângulo entre o B e o A. Não é? Portanto, a única fonte, a única origem da força eletromotriz induzida é a variação temporal do campo magnético externo. Okay? Então, a lei de Lenz nos fala o seguinte, se o campo está variando dessa forma, vai surgir um campo magnético induzido por causa dessa corrente que apareceu. Então, esse campo magnético variando, ele vai induzir uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz, ela vai, então, produzir uma corrente nessa espira, e essa corrente, por sua vez, vai produzir um campo magnético, agora nesse sentido que está mostrado aqui. Ok? Então, como esse campo ele está aumentando com o tempo, o campo magnético induzido ele aparece no sentido de se opor a essa variação. Ok? Agora, uma outra situação é quando o campo externo está diminuindo com o tempo. Então, nós temos, então, que inicialmente ele tinha um valor alto e aí ele vai diminuindo à medida que o tempo passa. A lei de Lenz nos mostra, então, que vai surgir um campo magnético induzido que é colinear e na mesma direção do campo magnético externo. Porque, como ele está diminuindo, é como se o campo induzido ele estivesse reforçando a diminuição desse campo. Ok? Então, de uma forma geral,
o campo magnético induzido ele sempre funciona como uma espécie de amortecedor, né? Ou ele sempre se opõe à variação do campo externo. Ok? Uma coisa que a gente pode observar também é que o B, que é o campo externo, ele varia com o tempo, mas o campo induzido, né, ele não varia com o tempo, ele tem sempre o mesmo valor à medida que o tempo passa. Né? Por quê? Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso, ok? Bem, para fixar um pouco essas ideias, vamos resolver esse probleminha aqui. Então, aqui eu tenho o seguinte, a figura mostra 3 arranjos nos quais espiras circulares iguais são submetidos a campos magnéticos uniformes crescentes ou decrescentes, com a mesma taxa de crescimento ou decaimento. A reta tracejada passa pelo centro das bobinas, coloque os arranjos na ordem decrescente de valor absoluto da corrente induzida na espira. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é a forma mais geral da lei de Lenz, da lei de Faraday. Né? Então, essa aqui é a forma mais geral dela. E nós temos, nesse caso em particular, nós temos uma simplificação dessa lei. Né? Primeiro, a área das espiras, elas não variam com o tempo. Ok? Então, se as áreas não variam com o tempo, todo esse termo aqui é igual a zero. Por outro lado, o vetor A e o vetor B vão ser sempre colineares, ou seja, esse ângulozinho θ ele não depende do tempo. Então, esse segundo termo aqui, ele também vai embora. Então, a única coisa que sobra para produzir uma força eletromotriz induzida, segundo a lei de Faraday, é simplesmente a área, o cosseno entre os dois vetores e a variação temporal de B com T, que, segundo o enunciado do problema, é a única coisa que varia com o tempo. Ok? Então, aqui a gente tem a força eletromotriz dependendo somente da variação temporal do campo magnético. Para que a gente possa resolver esse problema, eu dividi aqui, eu coloquei essa parte de cima das espiras como superior, a parte de baixo como inferior e defini que a corrente total vai ser a soma algébrica da corrente na parte superior e na parte inferior. Vamos começar então com essa espira A. Aqui nós temos o campo magnético saindo da espira, perpendicular ao desenho, saindo da espira, ele está crescendo. Então, pela lei de Lenz, a gente precisa que surja uma força eletromotriz, né, ou uma corrente no sentido de diminuir essa variação, de se opor a essa variação. Então, se ela está crescendo, a corrente que vai surgir nela, ela vai ter que ter esse sentido aqui. Pela regra da mão direita, a gente percebe que o campo magnético induzido por essa corrente vai estar entrando aqui na figura, perpendicular à figura, de modo a se opor à variação desse campo magnético que está aumentando. Okay? Na parte inferior dessa mesma figura, a corrente ela tem o mesmo sentido, né, pela mesma razão. Agora, na parte B. Na parte B, eu tenho que o campo está entrando na figura, mas ele está crescendo. Então, eu preciso de uma força, de uma corrente que produz um campo magnético induzido no sentido de se opor a essa variação. E a corrente ela tem esse sentido aqui. Né? Por quê? Porque se ela tem esse sentido, se ele está crescendo, está entrando na página, a força, o campo magnético induzido, ele vai ter o sentido de estar saindo da página. Ok? Então, na parte superior nós temos isso, e na parte inferior o campo ele está saindo da página, mas está diminuindo, então a corrente tende a reforçar, a corrente induzida tende a reforçar esse campo, então ela tem esse sentido aqui. Bom, na parte C, na situação C, nós temos uma coisa semelhante a essa de cá, né? A parte inferior dessa figurinha. Nós temos o campo saindo e, então, ele está decrescendo, a corrente induzida produz um campo induzido no sentido de reforçá-lo nessa direção aqui. E aqui, que ele está saindo da página, mas está crescendo, a corrente tem que ter um sentido contrário para se opor à sua variação. Então, agora, fazendo a soma algébrica, a gente percebe
que a corrente em C ela é igual a zero, porque elas são opostas, e a de A ela é igual a de B, ok? E obviamente elas são diferentes de zero, então elas são maiores que a de C, ok? Bom, um outro probleminha que eu gostaria de fazer é esse problema no qual a gente tem uma espira, parte dela é imersa em um campo magnético, mas esse campo magnético ele também está variando com o tempo. Então vamos ler o problema. A figura mostra uma espira condutora formada por uma semicircunferência de raio 20 centímetros e 3 fios retilíneos, que são esse, mas eles estão fora do campo, então eles não entram nos cálculos. A semicircunferência está em uma região onde existe um campo magnético uniforme B, está representado por essas bolinhas verdes, orientado para fora do papel. O módulo do campo, então, ele é dado por essa expressão, e a gente percebe que ele aumenta à medida que o tempo passa, em Tesla e segundo. Ok. Uma fonte ideal com força eletromotriz de 2 volts, que está aqui, é ligada à espira. A resistência da espira ela é 2 ohms. Então ele pergunta, determine o módulo e o sentido da força eletromotriz induzida na espira pelo campo no instante 10 segundos. Ok? E qual é a corrente na espira em 10 segundos? Bom, a primeira coisa que a gente observa é que a gente vai ter duas correntes nesse circuito. A primeira corrente ela é devida à bateria, né, a essa fonte aqui, e ela aponta nesse sentido aqui, ok? A segunda corrente ela vem por causa da variação do fluxo de campo magnético. Então, usando a lei de Lenz, a gente percebe que a corrente induzida ela está nessa direção aqui, ok? Bem, agora é só usar os cálculos, né? A força eletromotriz induzida é dada pela variação temporal do fluxo. Aqui não apareceu o sinal menos, porque nós já descobrimos qual é o sentido da corrente, da força, da corrente induzida. Então agora é só aplicar, né, a própria definição da lei de Faraday e observando que a dependência temporal ela somente está no campo B. Então o resto agora é uma continha muito simples, né? Nós temos então esse valor, né? E nós temos então a força eletromotriz dependendo do tempo, né? Em particular, no tempo que foi pedido, né? Foi pedido determinar em 10 segundos, é só jogar os valores, então a força eletromotriz induzida ela vai ser por volta de 5,2 volts. Agora, a corrente, como é que a gente calcula a corrente? Essa corrente, né, ela vai ser o resultado da soma de dois potenciais. Um deles é o potencial da bateria e o outro é a força eletromotriz induzida. E como foi dado que essa espira ela tem uma dada resistência, nós podemos usar então simplesmente a relação que me dá a diferença de potencial total dividido pela resistência. Então, como a gente tem correntes contrárias, nós temos então uma diferença desses potenciais e jogando os valores eu tenho uma corrente de aproximadamente 1,6 amperes. O que é interessante observar é que o que define o sentido da corrente é a força eletromotriz induzida, porque o valor dela, 5,2 volts, é maior que o valor da bateria que foi dado, deixa eu ver, 2 volts. Ok? Bem, um outro problema interessante também é esse problema aqui no qual a gente tem um campo magnético que já não é mais constante no espaço. Ele é variável no tempo e ele é também variável no espaço. Então vamos ver como é que é o enunciado desse problema. A figura mostra uma espira retangular imersa em um campo não uniforme variável B, que é perpendicular ao plano do papel. Então ele está saindo aqui, mas entrando no plano do desenho, apontando para dentro do papel. O módulo do campo é dado por 4t ao quadrado x ao quadrado, né, o B dado em Tesla, segundo em metro, então as unidades são todas corretas. E a espira tem uma largura, que é especificada aqui, de 3 metros, e uma altura de 2 metros. Determinar o módulo e a direção da força eletromotriz no instante t igual a 10 segundos. Então, duas coisas a gente tem que observar. Primeiro, que o campo magnético ele tem uma variação na posição, ok? Então, isso tem que ser levado em conta no cálculo do fluxo de campo magnético. E depois, né, para que a gente possa fazer o cálculo,
a gente pode pegar, né, essa espira e dividi-la em espiras infinitesimais, vamos dizer assim, que tem uma área dA. Então vamos ver como é que a gente faz isso na prática. Bom, o fluxo é dado por essa expressão, ok? Agora o B escalar dA, ele assume uma forma particularmente simples, porque esses dois vetores são colineares, e eu posso escrever então o B como h dx, sendo h dx simplesmente uma área que tem uma altura h e uma espessura dx, ok? Agora o campo, ele tem uma dependência em x, então jogando o seu valor aqui, o que eu preciso fazer é fazer o cálculo agora varrendo toda a área da espira, ok? Então eu tenho que definir os limites de integração de 0 a 3, e o cálculo é muito simples. Então o fluxo magnético, agora ele já não é constante, ele depende do tempo, ele é dado por 72T², ok? Agora, para usar a lei de Faraday, é só derivar esse campo em relação ao tempo, e nós obtivemos então que a força eletromotriz induzida é de 144 T. Agora depende do valor de T, né? Ele pede para calcular em T igual a 10 segundos, então nós temos que ela tem aproximadamente 14 volts, que é a força eletromotriz induzida. Ele pede também para a gente determinar a direção da força eletromotriz induzida. Veja, se o campo magnético, né, ele está aumentando com o tempo, a corrente ela vai surgir no sentido de se opor a essa variação. Então, se ela tiver um sentido horário, né, ela vai estar se opondo a essa variação. Então, o sentido da corrente induzida é o sentido horário. Portanto, o sentido dessa força eletromotriz induzida é o sentido horário, ok? Bom, pessoal, acho que aí está legal, né? Então, na próxima aula, a gente fala um pouquinho mais sobre indução e indutância. Então, até mais.